Então, a nossa mente, ela não pode ser dona da casa, certo? A nossa mente, nós temos que aprender a dominá-la, a levá-la. Eu sempre falo que uma das coisas importantes na construção da realidade é o nosso diálogo interno e também o nosso foco. Aonde colocamos o nosso foco? Isso tudo modifica muito a nossa vida e nossa qualidade de vida. Então, consciência, ampliação da consciência é começar a perceber o que roda todos os dias. Se eu colocasse um gravador dentro da cabeça de cada pessoa, se você colocasse um gravador dentro da sua cabeça e começasse a gravar durante um mês, e depois você fosse escutar, você iria perceber que os pensamentos, aqueles milhares de pensamentos que giram durante um dia na sua cabeça, eles tendem a ser um padrão. Eles tendem a ser repetitivos. Memórias, mágoas que você fica revendo, acontecimentos, preocupações, medos. Você é um ser humano, mas o que te anima? O que te anima é um espírito perfeito. E não esse monte de pensamentos doentios que te adoece. Hoje em dia, eu escuto muitas pessoas, eu percebo padrões como, por exemplo, existe moda de personalidades, né? Uma época todo mundo era bipolar, depois estava todo mundo olhando para o psicopata, e agora tá cheio de mãe narcisista. Ok. Entender do caráter é muito importante para nós que trabalhamos com isso. E mesmo para nós temos que tomar muito cuidado para não querer colocar as pessoas em caixinhas e em rótulos, para não limitá-las. É muito importante que a gente possa entender e olhar para a nossa perfeição enquanto seres humanos e trabalhar com ela. Então, hoje em dia, como eu estava falando, a gente está vivendo um mundo complexo, um mundo que gira e se transforma na velocidade da luz, ou, quem sabe, até mais. Nunca nós nos transformamos tecnologicamente tão rapidamente e as transformações não estão parando. E nós estamos tendo um acesso a informações, a muita informação. Então, logicamente, e convivemos muito com aparelhos tecnológicos muito de perto. Logicamente, a nossa mente está muito acelerada. E é baseada na tecnologia, talvez, nessa aceleração da vida, nessa aceleração da transformação, que eu trouxe a mulher do futuro. E gostaria que vocês começassem a pensar como é essa mulher. O que é uma mulher do futuro? O que deveria ser? Eu acredito que o futuro, ele sempre está aliado a uma boa transformação, a uma elevação, posto que o futuro é como se fosse você amanhã. E você amanhã não deve ser pior do que hoje ou do que ontem. Nós devemos trabalhar sempre lapidando-nos, não nos vendo como uma obra pronta, mas como uma obra em constante transformação. Sim, em constante mudança e melhoria. Se nós somos humanos, uma das qualidades de ser humano, que é um ser que tem racionalidade, é imperar sobre a Terra,
É comandar sobre nossos instintos, comandar sobre nossos medos, sobre tudo aquilo que nos tortura. Sim. Então, a mulher do futuro deve ser uma mulher que se transformou em todos os setores. Ela já sabe comandar os seus pensamentos, ela já sabe identificar um pensamento intrusivo, um pensamento negativo, um pensamento autodestrutivo. Ela já olha para aquela conversinha mental e ela já não permite que essas ervas daninhas se proliferem na sua mente. Uma mulher do futuro olha para a mente como um instrumento importante de aquisição de conhecimento, de transformação e de transmutação da sua vida. E ela utiliza essa mente para aprender, para evoluir, para crescer. Uma mulher do futuro não utiliza a mente para diálogos destrutivos, críticas e julgamentos. A crítica e o julgamento, ela te mantém preso, ela te cola aquilo que você critica. Ela faz com que você crie uma espécie de comprometimento, um karma com tudo aquilo que você critica, porque crítica é falta de compreensão. A mente, ela deve ser utilizada para que a gente domine o nosso ego, o nosso pequeno eu, e para que nós tragamos a consciência de que nós temos um eu maior e que nós devemos alimentar esse eu maior. Então, todo esse sofrimento, toda esses bloqueios e conflitos, eles não são a mulher do futuro. Uma coisa que eu acho que ela traz é a sabedoria da autorresponsabilidade. Ela já não se vê mais como vítima. A mulher do futuro não se vê como vítima. Ela se reconhece como autora de sua própria história. Ela se reconhece como alguém capaz de mudar a sua própria história. A mulher do futuro já superou seus medos e se constituiu em alguém capaz de escolha. Sim. Ela teve coragem para fazer as suas escolhas e tomar seus posicionamentos. Ela teve coragem, ela criou, ela se imbuiu de coragem, porque ela já não é mais alguém que não depende do que os outros pensam para seguir o seu caminho. Ela sabe que ela sabe. Ela sabe ouvir o seu interno. Ela aprende esse segredo, ouvir o seu interno. Enquanto você achar que tem receita fora, que tem solução fora, você ainda não encontrou seu caminho. E essa dor, da onde vem? Justamente desse afastamento. E o desejo que te tortura, da onde vem? Da falta de você mesma. Quando você se encontra, você já não precisa mais de nada. Você partilha, você adquire, mas você não está dependente de ter alguma coisa. Porque ter a você mesma é a coisa mais importante. Ter a você mesma é a coisa mais importante. Isso parece engraçado? Isso te soa estranho? Não foi isso que você aprendeu? Quando você se tem, você tem o mundo. Você está plena. Você partilha. Você faz parte do mundo. Você atrai o mundo para você. A mulher do futuro é uma mulher que caminha mais livre. Essa mulher, ela é do futuro porque
ela tá ligada ao ideal. Ela tá ligada a uma capacidade de cura. É essa mulher que eu quero trazer aqui. Essa possibilidade de você curar a sua mente, de você curar aquilo que te escraviza, de você modificar, de você ultrapassar, de você transcender todas essas dificuldades que você tanto vivencia dia após dia e você acha que não pode, que isso é uma ilusão, que não tem como vencer. Tem como vencer a si mesmo. O seu maior inimigo, você e seus pensamentos. Por isso a mente é importante ser vista primeiro, porque ela está tomando conta da casa. E sabe o que acontece quando a mente toma conta da casa? Quando a mente toma conta da casa, ela faz calar a voz do seu coração. Você perde completamente o rumo. Porque o rumo não está na mente. A mente, ela é feita para você organizar, escolher, aprender. A mente é feita para o mundo material, sim. Mas ela não pode trabalhar sozinha. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você precisa desenvolver a capacidade de se superar. Você precisa desenvolver a capacidade de ser resiliente com você mesma, de aprender a se amar. Você precisa começar a ouvir mais a você mesma. Você não deve ter medo. Medo da sua sombra. De que quando você precisa cortar alguma coisa, de que quando você precisa dizer a verdade, de que quando você precisa escolher, de que quando você precisa tomar uma decisão, você precisa aprender que você precisa fazer isso. Eu tenho um exercício que eu faço para que vocês, para muitas das pessoas que me procuram, aprendam a lidar com os lados obscuros, para lidar com a sombra. Quando a gente vive como ser humano, a gente é composto de toda a densidade que esse lugar tem. E a gente tem sim esse lado obscuro. Mas esse lado obscuro, ele não deve ser cortado, ele não deve ser evitado, ele não deve ser banido. Ao contrário. Ele deve ser vivenciado, vivido, olhado. E ele deve ser acolhido. Isso faz parte de uma mulher inteira. Uma mulher inteira. Uma mulher capaz de caminhar